Você está ouvindo Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. É com muita alegria que nós, do Movimento Pessoas à Frente, recebemos neste segundo episódio da nossa segunda temporada do podcast Diálogos em Movimento, Cristina Kiyomi Mori, secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E ela está aqui hoje para falar conosco sobre a importância dessa pasta na busca por um serviço público melhor em nosso país. Também é doutora em Política Social pela Universidade de Brasília e ela é graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, com mestrado em Jornalismo pela Universidade de São Paulo. Ela também atuou como secretária adjunta de Gestão do município de São Paulo, na gestão do então prefeito Fernando Haddad, e no governo federal também atuou enquanto diretora de programa na Assessoria Especial para a Modernização da Gestão do Gabinete da Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, no período de 2012 a 2015, que ainda atuou na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, e também foi professora nos cursos de pós-graduação em Gestão Pública no INSPER, em São Paulo. Muito obrigada pela sua presença, secretária Cristina, seja muito bem-vinda. Obrigada também, Amanda, é um prazer estar aqui com todo mundo. E bora lá para o nosso tema. Então, hoje, nós temos o novo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que está sob o comando da economista e professora universitária Esther Dweck, e ele é resultado de um desmembramento do Ministério da Economia em 4 outros ministérios: o Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Gestão e Inovação. Eu gostaria que você explicasse para nós um pouco, então, dessa proposta inovadora que está por trás da criação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O que nós podemos esperar em termos de política de gestão e inovação para o serviço público? O que vocês estão planejando por ali? Pois é, Amanda, a gente está planejando um monte de coisa legal, concretamente, né? Acho que primeiro falando sobre a criação do Ministério, o desmembramento do Ministério da Economia. A gente achou na transição que era importante ter um ministério específico cuidando de gestão. Nas gestões anteriores, do presidente Lula, da presidenta Dilma, ele era o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Mas os temas que têm a ver com o Ministério da Gestão, e eu vou falar um pouco deles daqui a pouco, vocês vão ver que eles são enormes, né? Então, ter um ministro ou uma ministra que está olhando para todo esse conjunto de recursos disponíveis de planejamento, orçamento e todos os aspectos relacionados à gestão, acaba sendo uma agenda muito pesada para uma pasta só. E aí a gente conseguiu, então, a conquista, né, da gestão pública e ter um ministério que está voltado para isso. No Ministério da Gestão, a gente tem um conjunto de secretarias que já vinham de gestões anteriores, que elas executam hoje, as suas competências. Então, a Secretaria de Governo Digital, a Secretaria de Gestão em Inovação, a Secretaria de Estatais, de Governança de Estatais, a Secretaria do Patrimônio da União, todas essas secretarias, elas já estavam, elas já existiam na estrutura do governo, mas hoje elas estão embaixo do guarda-chuva do Ministério da Gestão e da Inovação e dos Serviços Públicos. Aí a gente também trouxe para esse ministério um arquivo nacional, porque a gestão documental, né, ela está muito vinculada também à preservação dos documentos para depois os outros usos que esses registros da nossa gestão cotidiana de documentos precisa ter, visando aí outros aspectos, por exemplo, históricos ou de pesquisas sociais, de funcionamento de como é que a sociedade funciona. E a gente também tem a ENAP, né, a escola que cuida aí do desenvolvimento, né, de uma maneira ampla, com uma visão super atual do que deve ser isso, além da FUNPRESP e da DataPrev. Competências que ajudam a fazer uma melhor gestão do Estado. E, além disso, a gente criou uma secretaria especial, a Secretaria Especial para a Transformação do Estado, entendendo que a transformação do Estado, ela vai acontecendo de uma maneira incremental e contínua, né? Não existe uma proposta de reforma administrativa que vai mudar a administração para todo sempre, né? Todos os problemas vão estar sendo solucionados. A gente achou que era importante ter uma secretaria extraordinária que vai olhando para isso, naquilo que precisa ser melhorado nesse momento. E aí a gente transforma aquilo, a gente move as outras pastas para ajudar na transformação que o Estado precisa naquele momento. Vai construindo vários elementos de transformação do Estado para que a capacidade estatal vá sendo aperfeiçoada de uma maneira contínua. O que nós podemos esperar em termos de política de gestão e inovação para o serviço público? Eu acabei contando também um pouco do que vocês podem esperar da nossa gestão, né, nesse primeiro ano. Acho que a gente já tem algumas conquistas que eu nem esperava que fosse acontecer tão rapidamente, né? A que eu mais vibro é a que a gente conseguiu, né, a partir de uma conversa que lá desde a transição vinha com o Ministério da Igualdade Racial, de estabelecer 30% como meta de ocupação de cargos comissionados e funções comissionadas de confiança para pessoas negras no administração federal, com um prazo aí
até 2025 para essa meta ser cumprida. A gente sabe que isso requer uma série de outras coisas para que ela se viabilize, mas a assinatura do decreto na semana passada foi, assim, um momento que eu falei: que legal, foi para isso que a gente veio", assim, um dos motivos pelos quais a gente está aqui é para promover diversidade, é para promover o combate ao racismo estrutural brasileiro, para promover ações que, de fato, tragam, né, para dentro do setor público, em todos os seus níveis hierárquicos, a representatividade do que é a sociedade brasileira, para que quem governa o país, quem está pensando as políticas públicas, executando essas políticas públicas, tenha a cara da população que a gente atende. E é isso que a gente, então, celebra nessa conquista, mas sabe que isso é só um passo. Então, tem todos os próximos passos para que isso possa acontecer de uma maneira efetiva, para que isso se concretize. A gente sabe que ele é um passinho, e, né, a gente conseguiu aprovar uma meta que é para o governo como um todo, a gente quer depois poder diversificar isso pelos órgãos, poder diversificar isso pelos níveis diferentes da hierarquia, mas esse foi o primeiro passo importante. Outra conquista desses primeiros 100 dias, né, foi que a gente conseguiu regulamentar um dispositivo da nova lei de licitações, previu uma reserva de vagas nas contratações de fornecedores do governo, né, das compras públicas, para que sejam destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente as mulheres negras. A gente também fez algumas coisas que não têm a ver diretamente com gestão de pessoas, mas que são boas conquistas desse início. A Secretaria Executiva da nova Carteira de Identidade Nacional. Isso é um projeto, na verdade, de anos, né, do governo federal, em parceria com os estados, sobretudo, para que a identificação, né, das pessoas possa, de fato, bater, consegue, a partir disso, né, fazer cruzamentos de bases do governo para, de fato, quem tem que receber o Bolsa Família receba e quem não tem que estar naquele cadastro saia daquele cadastro. Ela é um elemento super importante para acesso a direitos e para combate à fraude. A gente está responsável também pela plataforma Mãos à Obra, que é uma plataforma que ajuda os estados e municípios a identificarem quais são as obras que estavam paradas, né, nas suas localidades, e ajudar o governo federal a definir quais obras têm que ser priorizadas, quais têm que ser retomadas, quais precisam ser terminadas, ajudando a organizar a informação para que o governo possa atuar de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. Teve um apoio específico ali à questão Yanomami no início do ano. A gente apoiou o Ministério do Desenvolvimento Social a adquirir cestas básicas adequadas à alimentação ali indígena, né? E um acordo recente com o governo do estado de Pernambuco e uma série de outros atores para a gestão de Fernando de Noronha, né? De fazer a parceria que tem com o estado de Pernambuco, poder se regular isso da melhor maneira em relação às terras da União que estão ali. Porque a gente sabe que sem pessoas, sem processos e sem tecnologia, a gente não vai conseguir melhorar a gestão pública aqui no Brasil. E de tudo que você trouxe, eu vou puxar aqui então um pouco a sardinha para o nosso lado, para tentar olhar um pouco então para o bloco de gestão de pessoas. Então a gente tem dentro do movimento, nos últimos anos, entendido, feito diversos diagnósticos de como essa questão tem se dado no governo federal, como tem se dado nos estados e municípios. E hoje a gente vê que o governo federal, inclusive, em alguns aspectos, tem o debate mais avançado e mais qualificado do que os demais entes subnacionais. A gente tem vários desafios, por exemplo, inclusive desafios de dados, né? Então, quando a gente vai acessar dados de municípios para entender cor, raça, né? Quem são as pessoas que estão ali, a gente tem tido essas defasagens. Como é que você, enquanto secretária e o time aí do Ministério, tem enxergado esse diálogo com os demais entes subnacionais? Ou seja, como é que vocês estão pensando, por exemplo, o estabelecimento de parcerias com esses entes para que isso se torne uma realidade para o nosso país? A gente criou também aqui no Ministério uma assessoria especial para articulação federativa, né? Então, a nossa intenção é dialogar com os estados e municípios, em especial, na verdade, na parte de governo digital, porque é um tema que, na verdade, lidar com a tecnologia, né, acaba sendo mais fácil, porque a gente tem vários sistemas que são estruturantes para o governo federal e que podem ser aproveitados pelos entes subnacionais. O exemplo maior é o sistema de compras públicas, né? Vai entrar em vigor agora a nova lei de licitações. Aliás, essa é uma outra entrega de 100 dias. A gente tem feito toda a regulamentação para que ela possa iniciar aí a sua vigência plena de uma maneira que os órgãos federais saibam como é que eles têm que operacionalizar a lei, e o sistema está refletindo essa regulamentação. Quando a gente vai falar, então, dos temas tecnológicos, é muito mais fácil, né, pensar que vão aderir aqui a nossa identidade digital, ao GovBR, ao barramento dos nossos portais. Quando a gente vai falar de pessoas, é sempre mais complexo. Cada ente tem a sua legislação de pessoas, né, e o que acaba acontecendo é que o governo federal acaba influenciando o que acontece nos estados e municípios muito mais pelo exemplo. A gente tem ali na Secretaria Extraordinária para
para a transformação do Estado, um conjunto de iniciativas que a gente quer aprofundar o debate, trazer para o debate pessoas que não sejam só do governo federal, para a gente pensar como que a gente pode ir transformando alguns aspectos relacionados às carreiras, aos concursos, à contratação de pessoas, à gestão do desempenho, diversidade racial, todos esses temas que a gente quer aperfeiçoar, né, no Poder Executivo Federal, dialogando com outros atores para poder construir políticas que de fato possam responder não só aos desafios aqui do governo federal, mas eventualmente dos outros entes também. A gente precisa realmente olhar às vezes da porta para dentro do governo, ver como é que está a nossa organização de carreiras e transformar aqui dentro mesmo, para isso às vezes servir de exemplo para os estados e municípios. Mas a gente quer muito escutar e dialogar com os estados e municípios em relação a todos os temas da gestão, e certamente a gestão de pessoas é um deles. E nesse aspecto que a gente acabou de aprovar, de uma lei que tem metas, né, para alcançar aí nos cargos de mais alto escalão, a maior representatividade, a gente acredita que tem muitos mecanismos a serem desenvolvidos para que a gente possa, de fato, implementar o que o decreto diz, né? Então, a gente vai, por exemplo, fazer, no momento do recadastramento dos servidores e servidoras públicas, a gente vai fazer uma ação específica para que esse dado sobre raça e gêneros, a gente tenha um incentivo para que os servidores respondam isso de uma maneira consciente, de maneira pensada, né? E não responder e fazer qualquer xizinho lá no formulário. Então, esse tipo de iniciativa, eu acho que a gente, né, vai construindo a capacidade institucional. Vem muita questão assim, não, mas como é que a gente vai monitorar isso? Como é que a gente vai controlar isso, etc. Eu falei, gente, como a gente nunca fez, e o Estado brasileiro nunca fez, é natural que a gente não saiba. A gente tem que colocar o desafio na nossa frente e criar os mecanismos para superar esses desafios. A gente vai errar, mas a gente também tem um acúmulo já, em vários aspectos. Essa coisa das cotas, a gente tem um acúmulo aí, das cotas nos concursos públicos, das cotas nas universidades federais. Então, a gente tem um acúmulo que a gente pode aproveitar, adaptando para a necessidade específica da gestão de pessoas quando não for o caso, e não aproveitando se não for, né? Então, eu acho que a gente tem aí muita coisa para trocar com os estados e municípios. A gente fez um acordo de cooperação com o CONSAD recentemente também, para dialogar com os estados, especificamente com a sua Secretaria de Administração e Gestão, que a gente de fato acredita que a gente só consegue, né, entregar melhores serviços para a população se essa articulação federativa puder estar o melhor possível e que a construção da capacidade estatal não fique só no governo federal, mas que a gente de fato desdobre isso. E aí a gente tem via, né, essa colaboração que eu estava falando, e também via a ENAP, né, a nossa Escola Nacional de Administração Pública, ela tem um conjunto de cursos que já são oferecidos livremente para qualquer pessoa interessada. Alguns são especificamente voltados para municípios, e a gente, inclusive, tem cursos para dirigentes de municípios. Tentativa nossa de governo federal de, sabendo que a colaboração, né, e a cooperação é o que vai realmente produzir os melhores resultados, é fazer isso na prática, que é o que a gente está tentando fazer. Pensando nos desafios para se criar, para se construir políticas públicas de gestão de pessoas do setor público, considerando o cenário atual do funcionalismo público, como você acredita que esses principais desafios se destacam, né? Se você pudesse elencar aí grandes blocos de desafios, como você traria isso para a gente conseguir entender um pouco melhor? A gente está aqui há quase 3 meses, né, nesse momento que eu falo com você. E a gente teve algumas informações que estavam presentes quando houve o GT de transição, mas quando todo mundo senta na cadeira que a gente vai de fato ver os desafios. Os desafios são enormes, né? A gente está, na maioria dos órgãos, né? Na verdade, em todos, há muitos anos sem concurso público, então houve uma queda, né, na quantidade de servidores e servidoras públicas do governo federal como um todo. Em algumas áreas, isso requer medidas muito imediatas, né, de como que a gente vai conseguir voltar a executar políticas públicas voltadas à inclusão, ao desenvolvimento sustentável, sem as pessoas. Então, a gente tem usado, né, não só a Secretaria de Gestão de Pessoas, mas as sedes, por exemplo, de inovação, a própria SET, que é de transformação do Estado, para pensar aí como que a gente lida com esses desafios mais imediatos na ausência das pessoas que deveriam estar ali. A gente também tem um olhar para, bom, a gente precisa possivelmente recompor a força de trabalho, mas a gente não quer fazer isso de uma maneira não pensada, a gente quer fazer isso de uma maneira inteligente. Isso acaba trazendo um pouco a gente para os desenhos das carreiras e recuperar um pouco, né, do que a gente pensou para algumas carreiras quando elas foram construídas em governos anteriores, para ver o que funcionou, o que não funcionou, como é que a gente pode, ao invés de simplesmente sair repondo o que está faltando, olhar de uma maneira mais inteligente. Será que tem alguma forma da gente promover melhores incentivos? Como é que a gente consegue colocar pessoas nas áreas que poucas pessoas se interessam em trabalhar, por exemplo, a área de logística? Qual que é o melhor papel que o Estado pode promover aqui na solução desse problema público? Quais são os outros atores que estão envolvidos e qual que é o melhor papel que cada um desses atores pode desenvolver nesse ecossistema? Então, conseguir fazer isso de uma maneira integrada e inteligente é o nosso principal desafio.
e, evidentemente, correndo contra o relógio, porque nosso governo, né, como qualquer governo, ele tem aí a duração de 4 anos, passa muito rápido, e os desafios são imensos. Mas se eu pudesse resumir, eu diria de encontrar, né, fazendo bons diagnósticos de maneira rápida, quais são as soluções que vão resolver problemas imediatos e como é que a gente também vai melhorar a capacidade do Estado para lidar com os problemas de médio e longo prazo que estão na nossa frente, fazendo melhores desenhos de carreiras, fazendo melhores desenhos de concurso, fazendo melhores desenhos de remuneração, fazendo outros arranjos que não seja necessariamente contratar as pessoas para serem servidores estatutários, e reforçando, né, e reiterando a importância de ter um corpo de servidores estáveis no Estado brasileiro, que são quem garante aí que a democracia avança, que a gente tem um Estado que cada vez mais profissionalizado, mais eficiente, mais transparente, e de uma maneira transversal a isso, né, com inclusão, pensando nas perspectivas de superação das desigualdades históricas do país, de raça, de gênero, de regiões, enfim, tudo aquilo que a gente acha que é importante ter um olhar transversal quando a gente está falando das pessoas também. Junto com esse trabalho todo de pensar qual que é a maneira mais inteligente, a gente tem que pensar na transformação digital. Tem uma série de coisas que a gente está vendo como a inteligência artificial vem avançando a passos largos, talvez não precise, às vezes, de um certo perfil de servidor e servidora que a gente vinha colocando para dentro, porque a gente vai precisar de um outro perfil. O perfil que vai poder dizer para uma inteligência artificial, fazer uma curadoria. Olha, para fazer uma análise de determinados processos, considere esse histórico de pareceres. É isso aqui que vale a pena considerar para fazer uma análise. E aí coloca um robozinho para fazer análise de processos num volume, né, numa massa de dados que seres humanos demorariam muito mais para processar. Faço todo esse processo de planejamento e gestão de pessoas olhando adiante, olhando para aquilo que a tecnologia hoje já disponibiliza e o que ela vai poder disponibilizar no futuro, para que eu possa, então, de fato, fazer um planejamento estratégico de como eu vou alocar as pessoas, como é que eu vou selecionar, manter e gerir os talentos para aquilo que precisa ser, de fato, feito por pessoas. Diálogos em Destaque é um novo quadro de notícias do nosso podcast. O governo de São Paulo anunciou uma importante medida em benefício das servidoras públicas: a ampliação da licença maternidade em 60 dias. A mudança, que já está em vigor desde o dia 10 de março, altera o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado e garante às servidoras temporárias um total de 180 dias de afastamento para cuidar de seus recém-nascidos. Antes eram apenas 120 dias. Outra notícia positiva é que o presidente Lula anunciou uma medida que determina a reserva de 30% dos cargos de confiança para pessoas negras. Essa ação faz parte de um pacote de políticas afirmativas voltadas para ampliar a igualdade racial e combater o racismo dentro e fora do setor público. E para ficar informado sobre essa e outras novidades da administração pública, fique ligado nas nossas redes, no nosso site e assine a nossa newsletter. Tem alguns dados aqui que foram inclusive divulgados pelo Ministério em 2019, né? Então, a gente tem aqui a informação de que, de acordo com esses dados, em 2019 havia um percentual de apenas 26% de mulheres em cargos de liderança dentro do serviço público no Brasil, e hoje, mesmo representando 40% da força de trabalho, apenas 33% das mulheres ocupam posições de chefia, de gerenciamento. E aí, nesse sentido, queria entender também, secretária, se vocês já possuem alguma estratégia, algum plano voltado para o aumento da diversidade dentro do serviço público e especialmente quando a gente está falando também de posições de liderança. Tem essa conquista do decreto dos 30%, né, que já é bastante significativa. Eu não imaginei que a gente, em 3 meses de governo, ia conseguir aprovar, já ter uma meta, né, como está colocado ali. E a gente tem uma série de outras ações que também estavam sendo já desenvolvidas e que a gente quer potencializar. Então, por exemplo, a ENAP tem cursos que são voltados para a liderança feminina, né, e são abertos. E inclusive, tem uma concorrência enorme de pessoas, né, de mulheres que querem fazer esse curso, porque todo mundo que faz avalia muito bem. A nossa ministra fez questão de, em algumas posições, colocar mulheres na liderança desse ministério, né? Então, somos ela, eu e algumas secretárias. A gente nomeou a primeira mulher negra como diretora do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, né? Isso foi uma conquista histórica também. Na ENAP, nós temos uma mulher na liderança. Então, acho que tem a parte do exemplo, mas como política mesmo, né? A gente pode pensar que a gente está estruturando um conjunto de ações para que a questão da diversidade esteja de fato transversal em todas as ações que o Ministério tem alguma relação.
E isso vai tanto para quando a gente está falando de gestão de pessoas dentro do governo, como para, por exemplo, as estatais, né? A gente também tem uma Secretaria de Governança de Estatais e um colegiado no governo que vai trazendo as diretrizes que todas as estatais precisam seguir. A gente pode incidir sobre isso também, de colocar diretrizes de diversidade para as estatais, por exemplo. A gente tem a questão das compras públicas, como eu mencionei no início, né? A gente também tem esse mecanismo de incentivar e determinar que os fornecedores do governo sigam determinados parâmetros. A gente veio conversando, por exemplo, sobre cursos para certificar pessoas que vão a trabalhar no atendimento ao público, para que elas não façam abordagens racistas sem perceber que elas estão sendo racistas. Então, tem um conjunto de iniciativas que a gente está moldando e transformando, né, em algo mais concreto, mais robusto, para poder, enfim, projetizar e colocar adiante com as entregas específicas. Tem uma parte disso que a gente precisa organizar melhor, mas tem uma parte disso que eu quero ressaltar que a gente já está fazendo, porque está muito no nosso, assim, sangue nos olhos, assim, é o que a gente veio fazer aqui foi transformar mesmo a gestão pública. Muito legal. Eu fico emocionada porque também é uma das coisas que eu acredito muito que sejam os caminhos para o nosso país, né? Então, olhar de fato para a diversidade do nosso país, conseguir contemplar na gestão de políticas públicas como um todo. E isso é um pouco do que o movimento também tem olhado de forma estratégica. Então, a gente fica muito, muito feliz de escutar tudo que você tem trazido e também de já né, a quantidade de coisas que tem acontecido vindo do governo durante tão pouquíssimo tempo. Uma outra secretaria que é nova aqui, né, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é a Secretaria de Governança Corporativa. Do que se trata isso, né? É uma área que ela dá suporte aos ministérios que foram desmembrados a partir do Ministério da Economia e também ao Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado nesse governo. A gente tem ali uma espécie de centro de serviços compartilhados, em que toda a operacionalização das contratações, das licitações e contratações, da gestão dos contratos, da gestão de pessoas naquela parte operacional, da gestão financeira e orçamentária ali nos sistemas do governo que cuidam disso, do planejamento estratégico daquilo que é suporte ao Ministério fazer o seu planejamento e gestão estratégica, tudo que precisa para o Ministério funcionar na sua área de suporte, ela é fornecida pela Secretaria de Gestão Corporativa a esses 5 ministérios. E com isso a gente otimiza os recursos, né, porque evita que cada um desses ministérios tenha que criar a sua própria área e a sua própria área que vai fazer todos esses procedimentos, para que esse conjunto de ministérios possa estar muito bem suprido e a gente também compartilhar boas práticas com os outros ministérios, porque na criação agora dos novos ministérios, ou no desmembramento, na verdade a gente não criou nenhum novo cargo, a gente só rearranjou os cargos que já existiam nos ministérios anteriores. E aí, com isso, a gente está evitando duplicar, então, uma série de áreas de suporte. No caso do Ministério da Economia, ele foi desmembrado em 4 ministérios e ainda foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, que está sendo suprido, então, pela Secretaria de Gestão Corporativa do nosso ministério. Boas práticas a gente compartilha com outros ministérios que também estão fazendo esse papel de provedor de serviços compartilhados para ministérios que foram desmembrados a partir de um ministério que estava concentrando algumas competências no governo anterior. Eu gostaria de agradecer muito pela disponibilidade do seu tempo. A gente está ouvindo aí a quantidade de coisas que está rolando, então ter você aqui conosco, disponibilizando o seu tempo e trazendo aqui tanta coisa bacana para a gente. Agradeço imensamente. Agradeço também todo mundo que está escutando a gente. E é isso, se você quiser também fazer uma fala final de agradecimento, esse é o momento também. Eu também quero agradecer todo mundo que está escutando a gente. Feliz de terem pessoas que gostam de gestão pública tanto quanto a gente, porque escutar sobre isso não são todos os ouvidos que sentem, né, o chamado, mas quando esse bichinho pica a gente fica realmente apaixonado pelo tema e sabendo, né, assim, da relevância, né, da gestão de pessoas de uma maneira estratégica, de como isso tem que estar conectado aí com tudo que tem de complexidade no nosso mundo, né, de como que a gente só a partir mesmo de uma boa gestão vai conseguir superar os nossos desafios enormes, né? De redução de desigualdades, de fazer uma transição ecológica que de fato contemple todos os aspectos que são necessários, de promover desenvolvimento sustentável no nosso país. Eu fico bastante feliz que tenham outras pessoas interessadas nisso e coloco o Ministério à disposição para diálogos, parcerias, para a gente estar aqui também com uma escuta muito aberta a quem quiser contribuir com esses temas que a gente. Muitíssimo obrigada, secretária, mais uma vez.
Foi maravilhosa a conversa. E aos que nos assistem, que também nos escutam, se você gostou desse diálogo, compartilhe esse episódio. O Diálogos em Movimento é uma iniciativa do Movimento Pessoas à Frente, um movimento dedicado ao debate e à construção da melhoria do Estado a partir da gestão de pessoas que atuam no serviço público. Porque o público é de todos, de todas, de todos. E até a próxima. Esse diálogo continua nas redes do Movimento Pessoas à Frente. Siga e nos acompanhe.